gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo para fazer um bate-papo, para ter um momento descontraído, um momento bacana com a Nayara, que é uma amiga nossa, amiga da nossa família, que a gente ama demais, que a gente gosta demais e que é psicóloga, não é mesmo? Mais ou menos, né? Mais ou menos psicóloga. Ela vai... Quase lá. Dezembro tá chegando e daí ela vai poder falar, sou psicóloga. Exatamente. Esfregar na cara das pessoas. Esfregar na cara daqueles que disseram que você não seria. Gente, não vai prestar. Não vai dar certo. Antes de tudo isso, né, principalmente, ela é cristã. Então eu achei algo super bacana pra gente falar, pra gente conversar com vocês sobre a questão do ser psicólogo e ser cristã, porque a gente sabe que tem algumas coisas que podem, outras não podem. Então, pra gente entender um pouquinho mais a respeito, né, do mundo, da profissão em relação à religião, né, então eu trouxe ela aqui pra conversar com a gente sobre isso. Né? Inclusive, se você assistiu o vídeo anterior, que eu falei lá do hashtag Papai Wilson, assiste lá, gente. Verdade. Papai Wilson é o papai de quem? É o papai dela. Por que você acha que ele é querido? Entendeu? Então, eu queria saber um pouquinho, assim, a respeito de algo que é uma curiosidade minha, muito grande, dos limites, por exemplo. Até onde vai a psicóloga, até onde é permitido que vá a psicóloga e para entrar a cristã, e até onde vai a cristã e não pode mais para poder entrar a psicóloga. Eu acho que com a psicologia e qualquer profissão, na verdade, e também qualquer religião, tanto você ser evangélico, quanto você ser católico, espírita, enfim, eu acho que você tem que entender que a sua profissão tem um limite entre a sua religião e entre a sua profissão. O que você vai exercer na sua profissão versus o que você é na sua religião. Eu também dou aula de balé, então eu vou falar também um pouco dessa parte da profissão de professora. Então, como professora, eu também tenho que entender que eu tenho um limite. Sim. Eu tenho que entender que, por exemplo, não são todos os meus alunos, as minhas alunas, que têm uma crença religiosa, que têm pais religiosos, que têm pais evangélicos. Alguns sim, e para outros não. E não significa que porque eu tenho uma aluna que, sei lá, que é super agitada, e eu vou no meio da aula pôr a mão na cabeça dela e orar por ela. Sim. Porque às vezes não é a crença dela, e isso vai confundir ela. Eu acredito que Deus não é um Deus de confusão. Sim, e não só confundir, mas como talvez criar um problema muito grande com os pais. Muito grande, né? Com os pais. Porque se ela chegar, a professora orou por mim hoje. Exatamente. Então eu acho que tem que estabelecer um limite, como de qualquer profissão. Sim. No código de ética do psicólogo, tem lá um artiguinho que fala que no exercício profissional a gente não pode fazer demonstrações políticas. Então eu não posso, por exemplo, se a Rabi fosse uma paciente minha ou eu trabalhasse no mesmo local que ela, como psicóloga eu não posso falar pra ela assim, bom, mas o PT é o melhor partido que existe, ou o PSDB é péssimo, ou é ótimo. Convicções políticas, de modo geral. E as religiosas também não é permitido. Até porque eu acredito que não... Eu não sei se é legal, sabe? Eu fico pensando assim, é a mesma coisa de eu estar me tratando com alguém e aquela pessoa me forçar a ter uma religião que não é minha. Isso que eu ia falar, porque acaba que ali na sala de aula, ou no seu consultório também, você vai estar, de certa forma, como alguém, não superior, mas que impõe algo, né? Então, entende-se que você tem maior autoridade ali naquele ambiente, então você poderia utilizar disso para enxertar a tua crença, a tua... nos seus alunos, nos seus pacientes, né? Com certeza. É engraçado que até tem um livro que eu li na faculdade que diz... O nome dele é Cartas para um Jovem Terapeuta. E aí, nesse livro, ele fala que, geralmente, o paciente, o cliente, ele entende como se o psicólogo ele fosse o dono de todo o saber. Nossa. E ele te coloca já num lugar mais alto. Então, é muito fácil pra gente passar pra ele as nossas convicções, que pra gente seria muito melhor. Então, pra mim, seria muito melhor eu passar as minhas convicções, é muito mais fácil. Porque, através da persuasão, enfim, é muito mais fácil você... Estando num nível mais alto, é perigoso. É muito perigoso isso. Até também tem um artigo no Código de Ética que fala que o profissional não pode usar as técnicas que ele aprende na faculdade
para, inclusive, métodos de tortura. Então, se isso já tá escrito lá, Sim. é porque isso é muito perigoso. Uhum. É uma E em algum momento foi usado de forma... Sabe? Sim. É muito louco pensar isso, Uhum. assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nesse ponto. De que até, inclusive, é perigoso o que você fala, assim. É muita responsabilidade. A psicologia é uma profissão de responsabilidade. Eu vi em uma série, agora você me fala se é real, se isso é real. Adoro. Mas eu vi em uma série, um paciente, né, que tinha uma psicóloga, assim, era escola particular, alguma coisa do tipo, que ela acompanhava ele em praticamente tudo. E esse paciente, no fim do episódio lá, descobriu que ele era um criminoso que o pessoal estava procurando e que ele estava fazendo tudo que ele estava fazendo, cometendo os crimes, por indução da psicóloga. No caso, a criminosa era a psicóloga e ela estava utilizando do problema dele, né, pra induzir ele a fazer aquelas coisas. E eu fiquei, gente, como isso é possível? E é possível. Real? Eu não sei se é real, né? Mas eu Uhum. acredito que seja possível. Sim. Que seja possível disso acontecer. Até porque tem paciente que vê o psicólogo, como vocês vê o psicólogo como algo, né? Nossa, então eles acreditam que vocês são, né? Tudo pra eles. Muita gente acredita ver a psicologia como uma profissão que vai te dar todas as respostas da sua vida. E já vamos deixar claro que não é isso, né? A resposta você mesmo vai achar. O trabalho do psicólogo é só talvez assim, sei lá, cortar o mato do caminho para que você veja as coisas com mais clareza, mas na verdade a resposta final é sua. Então, talvez ele tenha essa pessoa nessa série, nesse filme que você falou que viu, talvez essa pessoa tenha até perguntado pra ela, mas o que eu faço? Sim. E aí nessa hora ela pode ter usado, não sei, né, se era uma série americana, não sei como é que funciona o código de ética deles, né? Não sei como é pra eles isso, mas sei lá, pra gente aqui no Brasil, isso é meio que não, né? É meio que não tipo pode. assim, você vai perder o seu CRP, você vai ser caçado. Entendi. E o contrário, assim, você cristã, você fora do teu ambiente de trabalho, fora da sala de aula, você como cristã, tem um pouco da psicóloga que entra ali, que você pode utilizar ou não pode utilizar? Como que funciona isso? Eu não sei se não pode utilizar ou se pode. Eu procuro não, sabe? Eu procuro Não misturar, né? Não misturar, assim, porque as pessoas já têm essa tendência de achar que você já sabe de tudo, que você já é. Então, sei lá, se eu tô na igreja e é óbvio que se alguém vier conversar comigo e vier fazer alguma pergunta, tipo como a gente tá tendo aqui agora, não tem por que eu não responder, não tem por que eu não falar sobre a psicologia, né? Tipo, a minha profissão, quase. Um pezinho. A minha profissão. Não tem por que eu não falar. Mas eu procuro não misturar, não. Eu acho que... sei lá, eu acho que são coisas diferentes. E eu acho que se você aprende a diferenciar, não tem problema. Eu acho que a questão principal é essa. Tipo, tem como você ser uma psicóloga e ser cristã? Tem. Assim como tem como você ser um engenheiro e ser cristão. Tem como você ser um advogado, por exemplo. Existe essa questão a respeito da psicologia especificamente por causa do que se diz muito a respeito de professores e de pessoas que, por causa da psicologia, acabam sendo completamente céticos e não têm uma crença e não têm algo, né, uma fé, né, e são completamente avessos a isso. Assim, se alguém me perguntasse qual é a pior parte, não sei se é a pior parte, mas qual é uma dificuldade de você fazer psicologia e ser cristão? São os professores. Alô, tudo bom, professores? A louca. Por favor. A louca, aquela que já vai pegar uma DP já no último semestre. Não, mas é porque assim, tem professores e professores, né? E tem professores que eles vão falar mesmo, eles vão rir de você, eles vão ridicularizar a sua fé, eles vão dizer que você tá errado, eles vão dizer que não existe isso, que você não deveria estar ali, já aconteceu já. Mas um parênteses nisso, a gente entra lá no início da conversa, eles também não poderiam fazer isso. Da mesma forma que você não pode colocar tua fé na sala de aula, eles não poderiam colocar também. Deles. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas... Melhor, né? Sim, ninguém tá querendo ser processado? Não tô afim. Eu tô afim de mesmo me informar. Não quero pegar uma DPzinha. Tá bom, desculpa. Eu não quero ficar mais simples lá. Mas é assim mesmo. E assim, e aí isso vai movimentando os próprios colegas, né? As próprias pessoas da sala. E aí uma coisa que eu acho muito engraçada, e eu inclusive comentei isso essa semana na faculdade,
que as pessoas falam assim, eu entrei na psicologia e agora eu não tenho mais preconceitos. Mas é aquilo, né? Se vier um negro correndo, a pessoa vai subir o vidro do carro. Se você falar que você é cristão, a pessoa já não quer ser sua amiga. Então, assim, até certo ponto o preconceito existe. Lógico que todos nós, a gente tem preconceitos, a gente tem coisas que a gente tem que melhorar. Tem gente que não gosta de gay, tem gente que não gosta de pobre, tem gente que não gosta de rico, tem gente que não gosta de negro. Sim. Tem negro que não gosta de branco. Tem negro que não gosta de branco, né? Tem tudo aquilo. Tem as pessoas que não gostam de asiáticos, tem pessoas que não gostam de pessoas de outros países no seu país. Tem pessoas que não gostam de pessoas, né? Também tem vamos, isso. Né? Tem até isso, tem até tem isso. gente que parece que não gosta nem de si mesmo, por isso que não consegue se relacionar com as pessoas. Então, a gente tem sempre coisas pra gente melhorar. Mas eu acho que essa, pra mim, foi a minha maior dificuldade, assim, porque desde o primeiro semestre e até hoje, eu escuto que eu tô errada de simplesmente ser cristã, que eu sou uma pessoa alienada. E isso é uma coisa que já vem desde antes de eu entrar na faculdade. Quando eu comentava com as pessoas, quando eu tinha tipo uns 9, 10 anos, e eu comentava que eu queria fazer psicologia, as pessoas falavam, mas isso não é coisa de crente fazer. Ah, não, crente fazer psicologia, isso não existe. Imagina, não existe depressão, imagina, não existe problemas não. É muito louca pensar assim que de 12 anos pra cá, assim, quanta coisa mudou, sabe? Hoje a psicologia no meio cristão, assim, até pra nossas famílias e pras pessoas que escutam, algumas, tem uma aceitação bem maior, sabe? Sim. E eu escuto pastores falando bem da psicologia e do bem que faz. Tá sendo necessário, inclusive, nas igrejas, né? Então eu sei lá, eu fico feliz, sabe? Eu acho que tudo que eu passei até hoje, assim, até o final do curso, eu acho que valeu a pena, sabe? Eu acho que eu passaria de novo. É uma coisa que eu gosto tanto, que eu me sinto tão bem fazendo, que eu me sinto tão realizada, que eu passaria de novo. E eu acho, assim, que pra quem quer começar ou pra quem já tá no curso e tá sentindo essa dificuldade, pedir força pra Deus mesmo e estar fortalecido nele. Eu acho que faz total diferença. Pra não acabar uma coisa matando a outra, né? Ou a profissão mata a tua fé, ou a tua fé te impede de fazer algo que era o que você sempre quis, né? Então... isso mesmo. E assim, sei lá, eu acho que tem outras profissões também que talvez as pessoas devam passar por isso. Tipo assim, os advogados, eu não sei se rola aquela história de tipo, você faz faculdade pra aprender a mentir. Não sei se rola isso. Eu imagino que rola. Pra defender bandido. Pra defender bandido. Eu acho que tudo isso, assim. Então eu acho que você tem que aprender, igual a gente falou no começo. Eu acho que a questão, ponto-chave, é você aprender a diferenciar. Sim. E você... E é isso. Isso. E ter essência, né? Manter a tua essência íntegra, né? Porque você é cristão. Você sabe quem é o teu Deus, você sabe quem é Deus na tua vida, você sabe até por tudo que você passou até chegar onde você chegou. Então, assim, não é por conta de chacota, não pode ser por conta de outras coisas que você vai abandonar tudo isso. É verdade. Né? E assim, é sempre pensar no propósito que Deus tem na sua vida a partir daquilo. Porque se você desistir, pode ser um plano que não se cumpra, sabe, na sua vida. Talvez você seria muito usado, né, por conta da tua profissão dentro da tua igreja, ou dentro de alguma ONG, de alguma comunidade, fazendo algum trabalho com pessoas, né, e, sei lá, por conta dessa dificuldade em permanecer firme, né, você acaba desistindo. Né, então, fica firme, gente, fica firme. E psicologia é bacana. Eu inclusive, tenho um históricozinho aí, né, de algumas coisas que eu tive, e eu passei por um tempo. Né, com uma psicóloga, e é muito bom, gente, é muito bom. Não tem nada a ver com aquela questão do, nossa, mas Deus é suficiente na tua vida, você não precisa de... Deus é suficiente na minha vida, mas nós temos consciência de que existem as doenças espirituais, as doenças mentais, as doenças carnais, então a gente precisa, né, ele deu todo o conhecimento pro homem exatamente para que ele pudesse utilizar dele. Né? Então, fica essa dica aí, gente. Não deem ouvidos, tá bom? Se é algo que você ama, se é algo que você quer, vai lá e faz. É verdade. É isso. Obrigada, gente. Tchau.